Olá pessoal, aqui é o Duan do Excel para Profissionais e hoje nós vamos falar sobre uma fórmula muito utilizada no meio corporativo, o PROC-V. Então, o que é o PROC-V? O PROC-V ele é basicamente utilizado para você buscar dados para complementar uma tabela ou planilha em outra planilha ou tabela. Ou seja, no nosso caso aqui de exemplo, nós precisamos da descrição e o estado dos clientes, que estão informados aqui na planilha do cadastro do cliente, certo? Então vamos ver como é que o PROC-V funciona. Digitamos aqui a fórmula e vamos ver como é que funcionam os argumentos. O primeiro argumento do PROC-V é o valor procurado. O valor procurado, como nós buscamos informações do cliente, na tabela de cadastro de cliente, será o código do cliente, que é o valor comum entre as duas tabelas. Então, nós podemos selecionar aqui a célula específica da linha onde nós estamos ou a coluna inteira, que o Excel já entende que é para buscar o cliente 10, que é o cliente que está na mesma linha de onde estamos digitando a forma, certo? A matriz tabela se refere a onde nós vamos buscar os dados do cliente, que no nosso caso aqui é na planilha cadastro do cliente, nesta tabela. Eu coloquei de propósito um status de cliente, uma informação aqui na frente do código de cliente, porque muita gente acha que para fazer um PROC-V, a matriz tabela, o código o valor procurado, ele tem que estar na primeira coluna da tabela. Isso não é verdade. O que precisa ser feito é que a seleção deve sempre partir da esquerda para a direita da coluna onde está o valor procurado na tabela, certo? Então aqui no nosso caso é a coluna B até a D, porque nós queremos o estado e a descrição. Número do índice da coluna é o número da coluna onde está a informação. Então aqui voltando só para vocês verem, como a nossa matriz possui 3 colunas, o índice 1 é a primeira coluna, o índice 2 é a segunda e o índice 3 a terceira, que no caso é a descrição. Como na nossa tabela aqui nós queremos a descrição, nós vamos informar o índice 3, que é onde está a descrição na matriz tabela. No caso aqui já aparece o resultado que nós vamos obter. O último argumento ele é opcional e se chama procurar intervalo. E você pode informar apenas dois valores aqui, verdadeiro ou falso. O verdadeiro é para que a procura possa ser aproximada e o falso é para quando você quer que a busca seja exata, ou seja, se não existir nenhum valor correspondente ao valor procurado na matriz tabela, o Excel vai retornar um erro. No nosso caso aqui, como queremos um valor exato, vamos informar falso ou zero, que é a mesma coisa. Para o Excel, verdadeiro é 1 e falso é 0, certo? E aqui damos um OK e temos o nosso PROC-V. Por que foi retornado um erro aqui? Porque o código de cliente 11 não existe na nossa matriz tabela, que é onde estamos buscando os dados. Esse erro aqui nós vamos tratar mais adiante de uma maneira um pouco mais profissional. Queremos também o estado, então vamos copiar a fórmula aqui para trazer o estado. Opa, gerou um erro. O que aconteceu aqui? O Excel, quando você copia uma fórmula entre colunas ou entre linhas, se você não congelar as referências, ele entende que você tem que arrastar as referências junto. Então o que ele fez aqui? Quando eu copiei, ele deslocou o valor procurado da coluna A para a coluna B. O que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de problema aqui, que é bem comum? Quando digitamos a fórmula, é interessante sempre congelar as referências. E como que a gente faz isso? Ou apertando F4 ou colocando manualmente os cifrões, certo? Fazemos isso com o valor procurado e com a matriz tabela, para que a referência da matriz tabela também não seja deslocada. Dessa maneira, quando copiamos a fórmula, o Excel copia exatamente a mesma fórmula que estava no ponto de partida onde a gente copiou. Como queremos o estado, vocês lembram bem que
na nossa matriz o estado estava na segunda coluna, então trocamos apenas o índice da coluna para o 2, estado, certo? Então nós temos aqui a informação do estado. Esses erros aqui são muito comuns em PROC-V. E como que eu aconselho que eles sejam tratados? Aqui na frente do PROC-V eu aconselho que seja colocado a fórmula C-erro. Opa. C-erro, certo? E o que é essa fórmula? A fórmula C-erro, ela determina que quando você tem uma fórmula e ela retorna um erro, que valor deve ser informado no lugar desse erro. No nosso caso aqui vamos colocar vazio, para que traga vazio, que são 2 aspas, certo? Dessa forma aqui, sempre que houver um erro, o Excel vai retornar vazio. Aqui no estado nós podemos fazer a mesma coisa. Vamos usar a fórmula C-erro e vamos fazer com que retorne vazio. Agora nós temos a nossa tabela, certo? Sem nenhum demonstrativo de erro, ficando um pouco mais profissional, porque aqueles erros ficam bem feios na tabela. Vocês devem ter percebido que à medida que o estado aqui foi preenchido, essa outra tabela aqui foi preenchida. Sobre essa outra tabela preenchida, nós vamos falar no próximo vídeo, onde falaremos sobre a fórmula soma-C, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like. Podem deixar sugestões de próximos temas, algum desafio, algum problema que vocês têm na empresa de vocês. Podem deixar sugestões no comentário, que se possível aí eu faço algum vídeo falando de algum tema para ajudar vocês aí. Ok? Obrigado e um bom trabalho a todos.